Bom, pessoal, nós vamos dar sequência então às nossas aulas. Estávamos vendo a cinemática, na introdução à cinemática, capítulo 2, onde nós inicialmente vimos alguns conceitos, né? Como o conceito de referencial, que tudo dependia, né? A questão de movimento, se a pessoa está em movimento ou repouso, assim como a trajetória, elas dependem de um referencial adotado. Então, aqui na figura que a gente tem aqui, ela mostra aquele exemplo que nós discutimos em aula, né? Tem aqui um passageiro aqui sentado, né? Mais atrás do ônibus. Em relação à pessoa, né? Esse ônibus, imaginando que esse ônibus aqui ele está passando aqui nesse sentido. Em relação à pessoa da parada, aquela pessoa ali está em movimento. Mas em relação ao motorista, o passageiro aqui ele está parado. Em relação ao referencial motorista ou até o referencial como ônibus, né? Adotando o ônibus como referencial, ele está parado. Para essa pessoa aqui, olhando o ônibus e olhando as pessoas, elas estão em movimento em relação a essa pessoa que está parada. Então, tudo depende do nosso referencial, né? Nós falamos também que a cinemática, né, a parte da mecânica, que vai descrever, né, os movimentos dos corpos, vai apresentar os conceitos, né, como falou ali, referencial, trajetória, passo, velocidade e aceleração, ok? E ela não se preocupa com o que está provocando os movimentos. Isso é uma outra área da mecânica que vai estudar essa parte aí. Então, nós vimos também que a trajetória, né, é um ponto material que se movimenta em relação a um determinado referencial. Então, nós fizemos exemplos, né? Vamos lá, uma bola, ao lançar essa bola, então, tem aqui o botão aqui. Ao lançar essa bola, ela vai, ao passar do tempo, ocupando vários pontos do espaço. Para cada momento, se eu conseguisse, né, tirar várias fotos, eu vou vendo que ela assume posições ao decorrer do tempo. E essa linha formada por essas diversas posições a gente chama trajetória, tá? A linha que liga esses pontos. Bom, ela pode ser uma trajetória assim, curvilínea, pode ser uma trajetória reta, vai depender também do referencial. A pessoa que está aqui, né, olhando o movimento da bola, ela vai perceber isso aqui. Já uma pessoa posicionada aqui, ó, olhando nesse sentido, talvez ela não enxergue da mesma forma, ela não vai enxergar dessa forma, né? Ela vai enxergar a trajetória da bola, uma trajetória vertical. A forma da trajetória depende também do referencial adotado. Posição do móvel, né, ao longo de sua trajetória. Passo S. Ele quer dizer para nós, né? Aqui nós temos um ponto de origem e aqui nós temos um ponto, um determinado tempo. E aqui está a nossa trajetória aqui em vermelho. Imaginando que num tempo inicial, né, eu tenha começado a observar o movimento dessa partícula aqui, desse ponto preto aqui, a partir desse momento aqui eu comecei a observar o movimento. Ao passar de um tempo, eu tenho então o espaço S, espaço percorrido, esse é o meu espaço S, espaço percorrido pelo meu ponto P num determinado tempo. Então aqui a origem, né, espaços onde eu estou observando de onde começou, e S é o espaço do móvel no instante T. Ao passar um determinado tempo, ele percorreu esse espaço aqui, espaço S. Um exemplo aqui para nós. Nós temos aqui uma trajetória, nós temos um tempo. Nós marcamos aqui algumas posições. Existem essas marcações, a gente pode identificar marcações ao longo de uma estrada, por exemplo, né? Vou ter uma estrada onde eu tenho a placa lá indicando que estrada que é, né, a rodovia,
E aí ela vai ter placas, quilômetro, né, 300, quilômetro 302, 303, 310, depende, né, do momento que a gente observa e qual a frequência que aparecem essas placas, né? Então, se tu observar uma placa lá, quilômetro 300, depois de um tempo tu observou uma placa quilômetro 310, então tu já se deslocou 10 quilômetros por aquela estrada a partir do momento que tu observou, né? Tu fez a primeira observação até a outra observação, a segunda observação. Então aqui a gente começa a observar na nossa trajetória aqui uma esfera, né, no tempo zero, o tempo inicial, eu observei que ela está na posição -2, tá? Então a gente tem até uma tabela aqui ao lado, onde mostra no tempo zero, posição, metros. No tempo 1 ela se deslocou e chegou na posição 0. Então aqui eu tenho posição 0. No tempo 2 ela chegou na posição 1. No tempo 3 segundos, né, no instante 3 segundos, ela chegou na posição 3. Então aqui eu tenho uma tabelinha. Eu posso até construir um gráfico aqui dessas posições aqui em relação ao instante, né, o tempo em segundos. Tendo essa tabela, eu posso chegar numa função horária dos espaços, né? É uma relação matemática, né, entre os valores de s, né, de espaço, e de tempo, instante, espaço e instante. O que a gente vai observar é que essa função horária do espaço, ela é uma função linear, né? O primeiro grau é linear. Ela sempre vai me dar um gráfico onde eu vou ter uma linha reta. E aí eu de cara aqui eu posso olhar o seguinte: qual é a posição do móvel, né, a posição em metro, no instante 0 segundo, né, no instante t 0. Quando eu comecei a observar, essa é a minha posição inicial, né, quando eu começo a observar. Se eu colocar o 0 aqui, eu já vou ter, aqui essa parcela aqui da minha função, 0, e aí eu tenho 3. Então sempre que eu quiser olhar, né, e determinar qual é a posição inicial, onde o meu tempo, o meu instante é 0, basta eu olhar essa parcela aqui da minha função, aquela que está sozinha, tá? A minha constante. Aqui eu tenho um coeficiente de multiplicação 2, e aqui eu tenho a minha variável t, né, instante t, que é o tempo. Quando eu boto 0 aqui, zera esse argumento, e eu vou ter somente o. Se eu adicionar ali do tempo 1 segundo para essa função horária, no 1 segundo eu vou ter 5 metros, no 2 segundos tenho 7 metros. Bom, eu posso, com esses valores, esboçar aqui um gráfico. Tá? Eu quero mostrar para vocês que é possível. Considerem só as imperfeições aí das linhas do gráfico. Vou tentar fazer aqui então, um gráfico de posição em metros em função do instante t em segundo. Ok? Então, vou fazer aqui algumas divisões. Ó. Vou colocar aqui, vou botar um aqui. 3, 7 aqui. Beleza? E nós temos aqui, vou colocar aqui, que é a nossa origem, né? O 0 vai estar aqui. 1, 2 e 3 segundos. Não é possível já a gente fazer um gráfico aqui. Tá? Vamos achar os pontos agora, né? No instante 0, olha que interessante. No instante 0 você já partia dos 3 metros. O que isso significa para mim, né? Vou colocar aqui a cor da caneta para a gente, para facilitar aqui.
Perfeito. Vamos lá. Então aqui, ó, ele estava aqui, instante 0. Vejam que quando eu tenho 0 aqui, então, onde ela zera o argumento aqui que eu tenho a variável, esse número aqui me diz aonde a minha reta cruza meu eixo y. Tá? Isso é uma informação interessante aí, a gente aplica em várias situações problema. Então, no instante 0, a posição 3 metros. No instante 1 segundo, eu tinha a posição 5 metros. Tá aqui minha posição. E no instante 2 segundos, minha posição aqui, 7 metros. Então, eu consigo aqui já traçar aqui uma reta e fazer previsões, né? Onde vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui, vejam que ela tem uma inclinação e é uma linha, é uma tão linear, né? Uma reta linear aqui. Essa é uma maneira da gente representar o nosso movimento, então, do tempo. Posição em função do tempo. Então, a variação do espaço, nesse exemplo aqui, nós temos, vou fazer uma aqui, beleza? Nós temos aqui então um ponto inicial, né? Depois de um instante T1, primeiro espaço de tempo tem um móvel aqui. No segundo espaço de tempo, estou com o meu móvel aqui. Ponto aí que eu estou observando. Aqui então está a minha trajetória por onde ele vai fazer o movimento. O que eu observo aqui, né? Observo que há uma variação, se eu quiser saber qual a variação, né? Qual é o delta S de T2, né, para T1, né? Do instante T2 para o instante T1. Eu vou aplicar essa equação aqui. A variação do espaço vai ser igual ao S2, posição 2, menos a posição 1. Então 2 está aqui, é todo esse deslocamento, e a posição 1 está aqui. Então, os valores, né, a variação do espaço pode ser positiva. Quando eu tenho o instante 1 aqui, eu começo a observar aqui nesse instante, tenho a posição 10 metros. No momento eu observo, eu tenho a posição 50 metros. Como foi falado ali antes, né? Delta S, variação do meu espaço, é o S2, o S final, do S1, o S inicial, né? Quando eu observei aqui, né? O S2 está em relação ao tempo 2, S1 em relação ao instante 1, tempo 1. Então, tá aqui, ó, aplicando isso aqui, meu S2, 50, menos o S1, 10. Então, eu tenho um deslocamento aqui, ó, entre o instante T1 e o T2, deslocamento aqui é de 40 metros. Se eu vier aqui contar, né, por passos, né, eu vou ter sabendo que esse intervalo é 10 metros, mais 10 metros, mais 10, mais 10. Então, eu andei 4 intervalos de 10 metros, tenho os 40 metros. Então, é uma forma também de fazer uma análise, observando aqui a minha reta. A variação do espaço também pode ser negativa, né? E no momento que eu comecei a observar, né, no instante T1, ele ocupava a posição 50 metros. 50 metros vai ser o quê? O S1. No instante T2, ele ocupava a posição 10. No instante T2 estava na posição S2. E a gente viu que o delta S é igual a S2 S1. Então a gente vai chegar nessa equação. S2, 10 menos 50 metros. Eu tenho um deslocamento na minha reta de menos 40. Eu reduzi, mas isso é somente em relação aos pontos, né? Que estão definidos aqui na minha trajetória.
E a variação do espaço também pode ser nula. Observe o seguinte, no instante T1, meu móvel ocupa a posição 10. Ele faz todo um percurso, um deslocamento, e ele para no instante T2, também na posição 10. O 10 vai ser tanto S1 quanto S2. E aplicando novamente nossa equação, ΔS igual a S2, S1, o meu deslocamento vai ser zero. Aqui. Então, a variação do espaço foi zero. Né? Então, variação do espaço. Mas o espaço que eu percorri toda essa minha trajetória aqui, que eu andei com o carro, foi zero, né? A gente pode sair de casa, né, pela manhã para ir para a escola de bicicleta, pedalar 5 quilômetros, voltar mais 5 quilômetros. E se eu olhar o meu espaço, a variação do meu espaço, né? A variação do espaço, do instante que eu saí de casa para o instante que eu voltei para casa, a variação do meu espaço vai ser nula, né? Porque é o tempo que eu observei, certo? Embora eu tenha percorrido aqui 80 metros, né? Fiz um percurso de 80 metros. Mas a variação do meu espaço entre o tempo, o instante T1 e o T2, é nula. E aí nós temos um outro importante aqui, que vai estudar também, questão da velocidade escalar média. Vamos concentrar aqui primeiro a velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? E que primeiro é a velocidade, né? Vamos tentar concentrar então a velocidade. Olhando por aqui, né, eu posso concluir que a velocidade é a variação do espaço numa variação de tempo. Uma variação de espaço aqui, de 2 e 1. A posição que eu ocupava no espaço no tempo 2 é a posição que eu ocupava no espaço no tempo 1, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT, né? Então, é o quanto eu estou variando de espaço em relação ao tempo. Então, isso é velocidade escalar média. Eu não estou dando importância aqui, né? Vejam que ela vem escalar. Significa que eu não estou dando importância para a direção e sentido dessa velocidade. Apenas ela como uma grandeza escalar, sem direção e sem sentido. Somente um módulo. Tá? E por que média? Entre esse tempo 2 e o tempo 1, eu posso ter uma variação de deslocamento aqui do meu espaço. Né? Pode acontecer, mas eu estou vendo a média entre esse intervalo de tempo. Um exemplo, vamos sair de Porto Alegre e vamos para Tramandaí. Então, aproximadamente 100 quilômetros. Ok? Digamos que eu faça tempo total, né? Delta T, variação de tempo da viagem, sair de casa, tal, eu vou devagar e eu chego lá em 2 horas. Significa então qual seria a minha velocidade média? A velocidade média seria ΔS, já dei aqui para vocês, 100 km, dividido por 2 horas. A velocidade média igual a 50 km por hora. Mas eu não estou considerando aqui que eu passei no posto de combustível, que eu parei no pedágio, que eu tive um problema de pneu furado na estrada. Então, só estou vendo a velocidade média e escalar, porque tem momentos que eu tenho que dobrar uma esquina, mudar a direção, né, e o sentido do meu carro para chegar no meu destino. Apenas eu estou vendo a grandeza de forma escalar e fazendo uma média. Já a velocidade escalar, ainda estou escalar.
instantânea, a gente vê aquela velocidade de um curto espaço de tempo, numa variação muito pequena, uma variação infinitesimal de tempo. Essa velocidade eu consigo ver através do velocímetro do meu carro. Por exemplo, eu estou dirigindo e aí no momento que eu olho, no instante que eu olho para o velocímetro, eu consigo ver que aquele pequeno instante eu estou a uma determinada velocidade. No caso aqui do exemplo, 80 km por hora. Mas não é uma velocidade média, essa é uma velocidade instantânea, né? Aquela que eu vejo num pequeno espaço de tempo. As unidades de velocidade elas podem ser em quilômetros por hora, em metros por segundo. E aí eu vou ter uma relação, né? 1 km por hora equivale a 3,6 metros por segundo. Aqui a gente vai precisar fazer algumas conversões, tá? Aceleração escalar. O que é aceleração escalar? Nós vimos antes que a velocidade escalar média ela é a variação do espaço do tempo, né? Tá minha caneta aqui. Então a minha velocidade média era a minha variação do espaço, variação de tempo, então variação de espaço por tempo. Já a minha aceleração, o que ela quer me dizer, aceleração? Aceleração é sempre quando eu tenho uma alteração na minha velocidade. Aceleração tem a ver com a velocidade. É o quanto eu estou alterando a velocidade num espaço de tempo. Um exemplo, né? Eu posso estar com um carro andando a uma determinada velocidade, a 60 km por hora, está limitado a uma via, e chega um determinado momento eu acesso uma rodovia que eu sou permitido a andar a 80 km por hora. Para fazer essa alteração da velocidade, né? Vim aqui na velocidade 1, vamos supor, 60, e eu cheguei na velocidade 2 a 80, houve uma variação de 20 km por hora. E aí, em quanto tempo o meu carro ele conseguiu fazer a alteração aqui dessa velocidade, né? Vamos supor que aqui eu levei, colocando aqui em quilômetros por hora, né? Eu tenho levado aqui um quarto de hora, né? Para fazer 15 minutos aqui para fazer essa variação. Então, eu vou ter aqui a minha aceleração, quanto eu variei de velocidade em tempo, ok? Geralmente, essa velocidade é apresentada em metros por segundo ao quadrado, essa aceleração, perdão. Tá? Então, e a aceleração escalar instantânea vai ser igual, né? Vai ser muito similar à minha velocidade instantânea, a aceleração que ocorre num espaço de tempo muito pequeno, infinitesimal. Seria um instante que eu consigo observar apenas uma fração do tempo. Unidade de medida da aceleração, então, vai ser quilômetros por hora, porque afinal de contas eu estou variando, né, a minha velocidade num espaço de tempo, quilômetros por hora ao quadrado, ou quilômetros por hora por segundo. Quanto eu consigo acelerar, né? Por que aqui é quilômetros por hora, né, ao quadrado? Esse quilômetro por hora pode ser representado assim, por hora. Então, há uma multiplicação que vai me resultar em quilômetro por hora ao quadrado. Mas no SI, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. E quantos metros por segundo, qual é a velocidade que eu variei naquele espaço de tempo? Porque aceleração, né? A gente não viu que aceleração é a variação da velocidade, a variação do tempo. A velocidade, ela não é dada. A velocidade aqui, ela não é dada por metros por segundo. O tempo não é dado por segundo. Isso aqui não é o mesmo aqui.
É, dois não estão se multiplicando? Sim. Então fica metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, eu vou deixar aqui a nossa aula hoje. Amanhã a gente prossegue com mais conteúdos aí da cinemática, da introdução à cinemática.